vereadora mirim, vereadora do Partido Novo e presidente da Câmara. Em 2010, você se tornou uma vereadora mirim, né? O que foi isso? Como que foi tudo isso que você decidiu a se eleger como vereadora? Me conta um pouco, assim, por que o Partido Novo? O que mais... Vera, seja muito bem-vinda ao encontro. Eu estou muito feliz de você ter topado essa entrevista, nesse bate-papo, você contar um pouco da sua história. Você é uma mulher muito admirável, muito trabalhadora, guerreira, forte, humilde e sempre na luta pelo povo. Eu estou muito feliz e você também está abrindo a segunda temporada de entrevistas do Me Conta. Seja muito bem-vinda. Primeiro, eu queria te agradecer pelo espaço, né, Mari? Dizer que eu sou sua fã. Eu, por Muito favor. antes disso, eu já te mandava direct, te falando tanto que eu te admirava, pela postura que você tem, né, com os seus entrevistados. Você sempre trata eles com muito carinho. Você está fazendo um trabalho que é muito incrível, né, que traz muito conhecimento para as pessoas e você está no caminho certo. Muito obrigada por ter me convidado e para mim é uma honra estar aqui com você. E se apresente. Então, meu nome é Vera Lúcia, eu tenho 28 anos, sou advogada, professora, atuo na área do direito trabalhista, criminal e previdenciário. Estou como presidente da Câmara de Abaeté, sou vereadora e sempre lutando pelo povo. Acho que a minha trajetória é marcada por lutar pelas pessoas menos favorecidas. Essa sou eu. Eu te conheci quando você se elegeu a vereadora, eu não te conhecia. E aí eu fui e falei assim, gente, que mulher incrível. Eu não te conhecia, você vê, a Baité é tão pequenininho, né? E às vezes a gente não conhece as pessoas. Então, uma das coisas que eu amo de paixão esse projeto meu é justamente sobre isso, contar a história das pessoas, porque todo mundo tem uma história. E muita gente não conhece, né? A gente que tá aqui nessa cidade pequenininha não conhece, imagina as outras pessoas. É verdade. É porque às vezes a vida da gente é tão corrida que a gente acaba passando despercebido de várias coisas. E pessoas são assim. Então, normalmente a gente se fecha naquele ciclo de convívio e muitas vezes a gente deixa de conhecer pessoas incríveis. Isso. Mas agora nós estamos nos conhecendo. Que bom. E me conta um pouco de como tudo começou, sua infância. Então, Você é de Abaeté, né? eu sou de Abaeté. Eu fui nascida e criada lá no Bernardo Soares de Faria. Era uma infância muito simples, mas muito feliz. Eu brincava de tabela, esconde, roupa bandeira e brincava ali no bairro com os meus amigos. Foi uma infância muito feliz. Que saudável, né? Saudável. Fora das telas, Fora das telas, não tinha celular. O primeiro que eu tive, eu tinha uns 13 anos, aí a gente ligava de 3 segundos. Hoje o povo não deve nem saber o que é isso. Não é. Foi Ô, Vera, sua mãe foi um exemplo de superação, né? Foi a primeira da sua família a conquistar um diploma, né? Sim. O que acontece? Antes da minha mãe se formar, ninguém tinha pensado nisso, né? Não é que não tinha pensado, é que a gente não tinha condições financeiras para fazer aquilo. E naquela época, a gente não tinha essas políticas públicas de bolsa de ensino. Então, ela foi a primeira a cursar o ensino superior. E quando a minha mãe fez isso, eu falei assim, nossa, olha para você ver como a educação é transformadora. A educação, ela de fato transforma vidas, abre portas e ela também encerra ciclos. Então foi a partir daí que eu vi que o caminho é a educação. É através da educação que a gente consegue mudar as nossas realidades e buscar qualidade de vida para nós e para nossa família. Com certeza. Sua mãe trabalhava ela foi professora? A minha mãe tem uma história de vida muito bacana. Minha mãe era doméstica e aí depois ela começou a trabalhar na creche, lá no bairro São Pedro. Depois a minha mãe virou servente escolar, passou no concurso, virou servente escolar. Depois, durante o tempo que ela era servente escolar, ela fez pedagogia e depois ela prestou concurso e hoje é professora do Centro de Educação Infantil. Então ela sempre foi sua inspiração. Minha mãe sempre foi a minha inspiração. Eu costumo dizer, quando me perguntam assim, quem que você considera seu ídolo, de quem que você é fã, é da minha mãe. Foi uma mulher muito forte, muito guerreira,
e determinada. Então, ela criou 3 filhos sozinhas, fez graduação e sempre foi por esse lado, de estudar, passar em concurso público, sempre conseguiu as coisas por meritocracia dela própria. Em 2010, você se tornou uma vereadora mirim, né? O que foi isso? Naquela época, porque hoje não tem mais isso, não, né? Não tem, por enquanto, mas está voltando. Novos projetos. Novos projetos que estão no forno aí para sair semana que vem. Então, esse é um projeto, né, da vereadora, na época, Rosa Psicóloga, que também é uma mulher. Eu sempre falo que mulheres contribuem de forma efetiva para a sociedade e tem esse olhar mais humano. Então, naquela época veio o projeto, a eleição na escola. Eu confesso que no primeiro momento eu me candidatei por brincadeira minha e das minhas amigas. Depois eu vi a importância daquilo, né, naquele momento. E aí eu pensei, peraí, eu tenho essa característica de liderança. Então, isso aqui não é uma brincadeira, eu preciso trabalhar nisso. E engraçado que em 2010 o nosso jornal veio na Câmara, me entrevistou e a Cris perguntou assim, o que você quer ser quando você crescer? Aí eu falei assim, quando eu crescer eu quero ser vereadora. Você tá brincando. Juro por Deus, tá lá no jornal, na reportagem de 2010. Você tinha quantos anos, Eu tinha 13 anos. Aí eu falei isso com a Cris, e aí passou o tempo, o sonho se tornou realidade e cá estamos. Tá vendo as palavras sem poder? Que a gente fala, o que a gente mentaliza acontece. Sempre volta. Inacreditável. É a lei da atração. Com certeza. Ô Vera, e você falou que você foi vereadora mirim, e quais eram as obrigações, as funções que você tinha então, nessa brincadeira que não era brincadeira? Eu fui vereadora mirim, naquela época eu era presidente da Câmara também, da Câmara Mirim. E o nosso papel era trazer as demandas, as solicitações das escolas e dos alunos para a Câmara. Então, a gente fazia indicações para o município. Por exemplo, teve uma época lá que a gente estava com muitos problemas lá no passeio da escola. Eu fiz essa indicação, a prefeitura foi lá e consertou. Tinha outra época que a quadra não tinha, não era coberta. Eu fiz essa indicação. Não foi feito na minha época, mas posteriormente foi feito. Então, basicamente, o papel do vereador mirim é vir participar das reuniões que acontecem a cada 15 dias, levar as informações do que está acontecendo na cidade para a sua escola e também trazer as solicitações da escola para pedir para o município para que realize as obras e as demandas dos alunos daquela escola. Nossa, que bacana. E isso já é um projeto seu que você vai... É um projeto meu, ele está praticamente pronto. Acredito que semana que vem, na próxima reunião ordinária, nós vamos já fazer a apresentação desse projeto. E me conta um pouco da sua adolescência, como que foi? Então, eu comecei a trabalhar muito nova. Eu tinha 11 anos de idade e o meu primeiro serviço foi vendendo mexerica na rua e vendendo leite de porta em porta. Aí o leite chegava lá pelo sítio da minha família e eu vendia de porta em porta para os meus vizinhos. Depois disso, eu já comecei a trabalhar na sorveteria e depois disso eu fui para o mercado silvano. Eu sempre trabalhei porque, primeiro, que eu vinha de uma família simples, então eu precisava ganhar dinheiro para conquistar as minhas coisas e também porque eu acredito que o trabalho traz dignidade para a gente. Então foi a minha adolescência toda trabalhando e estudando à noite no estadual. Que antes tinha lá no prédio da irmã Maria de Lourdes as turmas do estadual, estudando inclusive com sua mãe, Dona Leonídia, minha professora de inglês. Deu, maravilhosa. Sinto muita saudade daquela época. Bons tempos, né? Bons tempos. E aí depois você tirou o terceiro ano, aí você teve a oportunidade de fazer uma faculdade de Direito, né? Na verdade, quando eu me formei no terceiro ano, eu fui aprovada em 2 universidades federais. Eu fui aprovada na UF, lá de Uberaba, e também fui aprovada em Viçosa para veterinária. Só que aí eu não quis. Na época eu estava tentando medicina. E aí, como eu tinha trabalhado minha adolescência toda, eu pedi demissão lá pro mercado silvano. Silvano sempre foi muito carinhoso e me ajudou muito. Pegou e fez um acerto, rescisório direitinho comigo, como se eu tivesse me mandado embora. Eu peguei isso e fui fazer cursinho pré-vestibular
lá em Divinópolis 2 anos. Uhum. Aí eu morei lá em Divinópolis por 2 anos, fazendo cursinho pré-vestibular, fiz vestibular lá no Rio de Janeiro. Depois passei em medicina no Mato Grosso, não fui por causa de questões financeiras. Voltei para Baeté no momento que a minha avó não estava bem de saúde. Uhum. E aí, na 7ª vez que eu consegui bolsa do ProUni em Bom Despacho, eu falei assim, não, agora não dá não, agora eu tenho que ir, é minha hora. E aí eu comecei a fazer faculdade de Direito lá. E apaixonou com direito. Apaixonada. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Não era para ser nada de Não era para medicina, ser. veterinária, nem Não, nada. eu tinha um professor de Teoria Geral do Estado, chama Hernando, até hoje ele é professor lá. Eu lembro que no último dia do semestre, ele pegou e falou meu nome na chamada e falou assim, eu queria que você esperasse um pouquinho. Aí eu falei assim, tá. Esperei, chegou para mim e falou assim, aqui, antes de você vir para o direito, o que você queria fazer da vida? Aí eu falei assim, medicina. Ele falou assim, não, você tem o perfil de aluna de direito. Você vai ser muito feliz e muito realizada nessa área. Continue. E aí eu continuei. E assim, eu sou apaixonada por direito. E por incrível que pareça, quando eu era pequena, meu pai falava isso, que queria que quando eu crescesse, eu fosse advogada. E eu sou apaixonada. Eu advogo não só por questão de status, eu advogo porque realmente eu acredito que as pessoas mais vulneráveis precisam de alguém que defenda os seus direitos. Então, eu sou apaixonada por direito. E aí, antes mesmo de você formar, você já conseguiu a OAB, né? Eu estava no 9º período da faculdade, aí eu fui prestar o exame da ordem e fui lá fazer o exame da ordem. Pensei assim, eu vou passar de Só de jeito teste, nenhum. só de experiência. Só testando. E quando eu vi, eu passei na primeira fase, veio a segunda, que era uma prova toda discursiva. Peguei e passei também. Quando eu fui apresentar meu TCC, eu já tinha passado na prova da ordem. Isso com quantos anos? Com 25, 24 anos. Isso. De experiência e com pouca idade. Sim, sim. Aí, nisso eu já tinha trabalhado no cartório, no IBGE, como supervisor do IBGE e no fórum. E aí, quando eu me formei, eu falei assim, não, agora eu preciso exercer minha profissão. Porque eu pensava e ainda penso muito em questão de concurso público. E hoje estou aí há 3 anos como advogada. E fazendo um ótimo serviço, um ótimo trabalho. Tentando fazer o máximo para os meus clientes. Ô Vera, você já teve a experiência como vereadora mirim, né? E agora, como que foi tudo isso que você decidiu a se eleger como vereadora? Me conta um pouco disso. Assim, eu não gosto muito dessa palavra, mas para ficar claro para as pessoas que nos assistem, eu antes disso eu já militava em algumas situações. Em 2013, por exemplo, eu estive aqui na Câmara, numa manifestação que teve aqui sobre o reajuste retroativo dos vereadores. E naquela época eu já brigava por melhorias na saúde, por melhorias na estrutura. Depois eu tive um período que eu briguei com o município por causa do campo do São José. Ano passado eu tive um embate muito forte com a Câmara e com os vereadores daquele mandato para aprovação dos cargos para nomeação do concurso público. Aí ano passado foram nomeadas quase 60 pessoas por causa da minha briga ferrenha com a Câmara para aprovar, com o município para sancionar, nomear e dar posse para essas pessoas. E aí eu cheguei na seguinte conclusão: a militância ela é importante, mas as decisões que afetam a vida das pessoas são tomadas no âmbito público. Então eu vi que eu precisava me tornar uma candidata, ser eleita, sair da minha vida privada para a minha pública, para fazer parte daquelas decisões e principalmente dar voz àquelas pessoas que não conseguiam ser ouvidas. Esse foi a chave que me fez candidatar. E sem contar que eu questionava muito eles. Aí eu falava assim, não, se eu aponto erro, se eu questiono, se eu critico, então eu tenho que me colocar à disposição das pessoas para que elas possam escolher ou por me eleger ou por me deixar quietinha lá na minha vida privada. E graças a Deus elas decidiram me dar uma oportunidade. Foi isso. E foi pelo Partido Novo, né? Partido Novo. E Vera, e por que o Partido Novo?
porque é um partido que eu me identifico com os princípios. O Partido Novo, ele prega a não corrupção, ele é contra a mordomia com dinheiro público, ele é contra altos salários, ele prega a austeridade, né, que nada mais é do que a redução dos gastos públicos e principalmente a desburocratização do Estado. Ele acredita que a gente tem que ter menos burocracia para conseguir ter uma administração mais célere, que possa ajudar as pessoas, principalmente os empreendedores. Então, nós temos que defender a Constituição, os princípios do partido, para ter uma administração eficiente para as pessoas. Vereadora Mirim, vereadora do Partido Novo e presidente da Câmara. Sim, exatamente. E elegeu a primeira secretária uma mulher também. E a procuradora mulher também? Mulher também. O que acontece? A primeira coisa é que eu queria, de fato, que a primeira secretária da Câmara fosse uma mulher. Eu acho que isso passa uma imagem muito positiva para nós mulheres aqui dentro de Abaeté, porque por vários anos nós vimos que a política foi dominada pelos homens, né? Então a gente a vida inteira nós estamos tentando mudar essa perspectiva. E a questão da procuradora mulher é porque eu queria alguém que não estivesse envolvido no meio político, que não tivesse nenhum elo, que fosse competente, inteligente, e isso casa perfeitamente com a doutora Cássia. Então, ela tem todos esses atributos, né, que a qualificam para ocupar o cargo, e é uma mulher. Então, hoje, a gente está fazendo história no município de Abaeté, porque pela primeira vez nós temos uma procuradora mulher. Nossa, inédito. Inédito. E, nossa, muito legal. A mulher tem força. Ela tem força. Nós somos poderosas. Nós somos poderosas. E Muito. as pessoas precisam entender isso, e quem não entende isso precisa passar a entender. Inclusive nós mesmos. Porque às vezes a gente tem esse preconceito. Às vezes a sociedade nos rotula e a gente tem. A gente não, eu pelo menos já passei dessa fase. Mas a gente olha muito na questão de criticar a outra mulher. E nós precisamos ter rede de apoio para apoiarmos umas às outras. Não é verdade? Para a gente conseguir ir tomando os nossos lugares aí de direito. E aquele famoso clichê, né? O lugar da mulher é onde ela quiser. Né? Exatamente. É onde ela quiser. Onde ela sonhar, onde ela trabalhar, é ali que ela vai chegar. É onde ela quiser. Ô Vera, a gente vê pouca mulher ainda na política, né? Nós estamos comentando anteriormente. E quais são os maiores desafios que você passou, que você está passando por ser mulher? Então, o que acontece? Nós mulheres, a gente tem que provar a todo momento que nós estamos certos. Então, a gente fala alguma coisa, às vezes a pessoa não dá credibilidade para aquilo que a gente está falando, duvida da nossa competência da liderança. E uma das coisas que eu ouvi um dia na padaria, eu falei assim, nossa, esse eu vou engolir seco e vou embora, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Porque eu escutei que lugar de mulher não era na política, lugar de mulher era no fogão ou no tanque de lavar roupa. Isso te deu mais força, né? Isso me deu mais força. Eu falei assim, aí eu engoli seco, fui embora, eu ia andar em mais umas 10 casas. Eu falei assim, não, hoje eu vou fazer 15 casas. Porque o lugar de mulher é aquilo que você falou, é onde ela quiser. Então, infelizmente, a gente ainda tem essa cultura machista e misógina de que o homem é superior à mulher. Então, que a mulher não pode estar no lugar de gestora, ela não pode ser a superior hierárquica, porque ela não tem capacidade para isso. E o que a gente tem que deixar claro para as pessoas é que mulher tem sim. A gente é mãe, a gente é filha, a gente é esposa, a gente trabalha fora, a gente cuida da casa. Então, nós temos essa característica de conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo. E bem feitas, E bem feita. E diferente do homem, né? O homem, e diferente do homem. O homem, ele consegue fazer uma coisa vez. Se você colocar 2 ou 3, ele vai dar uma travada. Mas é isso. E essa questão da mulher em papéis de destaque já é uma realidade no mundo hoje. Hoje a gente tem as empresas aí, Google, Banco do Brasil, por exemplo, a Forbes, as CEOs, as responsáveis pelas empresas, são mulheres. Então, a mulher, ela tem esse lado de ter mais empatia, mas ela, na hora que ela precisa ser técnica, ela é técnica. E ela é multifuncional, né? Ela atua em vários
vários âmbitos. Então é isso. Por mais que tenha várias pessoas com esse pensamento ultrapassado, nós estamos aí cada dia mais ocupando os lugares que são direitos nossos. A literatura teve um papel importante na sua formação, né? Sim. Você fala que gosta de vários autores. Sim. Na verdade, eu costumo dizer que a literatura já me salvou em diversas situações. Quando eu era criança e adolescente, eu tinha uma visão muito restrita do mundo. Eu imaginava que o mundo era só o Bernardo Soares de Faria, a minha escola e o lugar que eu trabalhava. E aí, quando eu comecei a ler Guimarães Rosa, Dom Casmurro, eu vi que existia um mundo de possibilidades com vários personagens. Aí eu falei assim, não, olha para você ver, existe outras possibilidades além da nossa realidade. Então, é por isso que eu amo e sempre falo para todo mundo, gente, vai ler um livro, vai procurar um livro para ler. Porque o livro, além de ser importante, né, para a gente, a título de entretenimento, ele também é importante para nos dar conhecimento e mostrar novas realidades. Vera, e quais são os maiores desafios dessa legislatura? Então, até agora é a questão da tarifa de recolhimento e tratamento de esgoto, né? Antes mesmo de iniciar o ano, que nós só tivemos a primeira reunião agora, dia 3 de fevereiro, eu decidi por convocar uma audiência pública. Muita gente falou assim comigo, você é doida? Porque você vai trazer o povo para a Câmara. E político não tem medo de Tribunal de Justiça, de promotoria e de ninguém. Político tem medo do povo. Então, quando eu peguei e tirei o debate que existia no WhatsApp, nas redes sociais, trouxe para a Câmara, nós demos voz àquelas pessoas que não estavam sendo ouvidas. E naquela audiência a gente conseguiu produzir provas que me embasou posteriormente para ajuizar uma ação popular que está em curso hoje aqui no Fórum de Abaeté. Inclusive, a gente teve uma decisão dia 4 de fevereiro, intimando o Ministério Público para manifestar sobre o meu pedido liminar de suspensão da tarifa de tratamento e recolhimento de esgoto em todas as casas de Abaeté. E nós estamos aguardando a decisão do juiz agora. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Trabalhando para isso. E tem algum projeto, alguma coisa que você quer compartilhar aqui com a gente, que você pode compartilhar? O projeto que eu posso compartilhar com vocês agora, que está sendo finalizado, é a questão da gente voltar, né, com os vereadores mirins. Só que agora com uma diferença. A Câmara vai ofertar para eles curso de inglês e de informática. Porque eu acredito que nós precisamos criar novos líderes e dar um empurrão inicial para que eles possam continuar fazendo, criando as suas histórias. E uma frase que você quer deixar aqui? A gente falou de literatura, né? Eu amo Guimarães Rosa. Ele fala o seguinte: o que a vida quer da gente é coragem. Então eu queria dizer para todo mundo que tenha coragem de correr atrás dos seus sonhos, que tenha coragem de dar o primeiro passo, porque só existe um fracassado, aquele que não tentou. E tudo que a gente determina na nossa vida, por mais que seja um sonho, pode se tornar realidade. E eu sou a prova disso hoje aqui, falando com vocês. Com certeza. Muito obrigada, Vera. Obrigada a você. A Câmara está muito bem representada por você. Você passa muita segurança, muito conhecimento. Obrigada. Uma mulher forte, corajosa, trabalhadora, determinada e uma mulher poderosa. Obrigada. Nós somos poderosas. Nós somos poderosas. Muito obrigada por ter vindo até aqui. Se eu já era sua fã, agora tá mudar outra. Isso aí. Obrigada.